de nós, por nós. Levante, pra que não se esqueça, nunca mais aconteça, para as que desataramos nós, do algoz daquilo que não foi dito, ficou dito que é dito, agora falo, repito. Massacrar o movimento no centro, mente o sargento tá cheio de argumento. A fuga, filhos, família, exílio, medo, partida na rua, uma armadilha. Agora o medo bateu, sabemos no que é que deu, depois o que sucedeu. No peito, só estudantes, mulheres, mães militantes, seguirão, seguirão. Desobedecer das que ousaram, lutaram na fuga, o medo guardaram, mudaram de itinerário. Correram tão clandestinas, atravessando as esquinas, moças tão jovens, meninas. Com a força de uma mulher que sabe aquilo que quer, necessidade e fé. Convoco toda a memória, você já sabe a história que é falsa e contraditória. Levante, seja atuante, ouse desobedecer. Mulheres, mães militantes, a elas agradecer. Num dia de muito sol em Quixadá, desses de dar agonia no juízo, fui visitar umas comunidades pobres esquecidas pelas leis dos homens. E lá eu conheci a Dona Nazaré, uma lavadeira que tinha acabado de dar à luz. Mas no outro dia de muito sol, desses que nem juízo mais se tem pra ter agonia, eu descobri que o bebê tinha virado um anjinho. Mas Dona Nazaré agradecia o filho ter morrido. Ela dizia, pelo menos ele não vai ficar aqui e sofrer como os outros. Aquilo me deu um aperto no peito, mas ali novamente eu percebi que eu havia nascido e desabrochei pra luta. Não recua! Não recua! Tempos depois, na universidade, fui chamada para uma entrevista com o ministro Jarbas Passarinho, onde eu denunciei as arbitrariedades e precariedades cometidas pelo regime contra a universidade. Depois disso, na surdina, como os covardes gostam, eles me perseguiram até que me prenderam. Na surdina, como os covardes gostam. Covardes! Na surdina! Covardes! 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 Eu sou Rosa da Fonseca. Fui detida na sede da Polícia Militar, numa cela minúscula e sem janelas. Foi lá que minha mãe pôde ver que eu estava viva e respirando. Viva, respirando.
que brutalmente machucada. Dias antes, minhas irmãs vieram me visitar. E eu escrevi uma palavra com as sílabas trocadas. Com uma brincadeira que a gente fazia quando criança. Eu escrevi: tutor. Elas entenderam. Eu estava sendo torturada. Mas eu tô viva. Eu tô viva! Ouviu, mãe? Ouviu, dona Rocilda? Eu tô viva! Eu tô viva mesmo que brutalmente machucada. Eu tô viva. E estou vendo os fogos. É ano novo e eu tô vendo o céu. Tô vendo os fogos. Feliz ano novo, mãe! Feliz ano novo, dona Rocilda! Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu tô viva e ainda acredito. Sendo sua contemporânea, ainda posso vê-la lutar incansavelmente, porque luta para ela é substantivo coletivo. O medo é uma coisa complexa. Ou ele te paralisa, ou ele te faz reagir. Mas é ele que prova que você está viva. É ele que faz com que o teu corpo esquente e esfrie. É ele que faz a tua alma subir da coluna até o pescoço, num arrepio. É aquele momento de falta saliva e você engole seco, suando até sentir o salgado na boca. É aquele momento em que um filme passa na tua cabeça. Um filme da tua vida. Ou não. Só um vazio. Simplesmente o vazio. Não! O medo não nos paralisa. Ele nos pertence. Ele nos protege. É ele que enfrentamos. É ele que nos faz correr, fugir, se esconder. É também o medo que nos move a não aceitar o que está posto. Aquilo que não pode durar porque oprime. Aquilo que não pode durar porque persegue. Aquilo que não pode durar porque destrói. Seria mais fácil eu dizer que tenho coragem e que é ela que me sustenta. Mas eu mentiria. E a minha palavra é memória. Essa memória, eu lembro que tive muita coragem, mas também tive muito medo. Medo de um futuro que eu não queria. Então eu me levantei. Levantamos bandeiras, movimentos. Éramos estudantes com medo e com coragem. Por isso corremos! 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 Corre, Nádia! Corre, Nádia! Corre, Nádia! Corre, Nádia! Desculpem. Não foi o suficiente. O que vocês pensariam se eu começasse a falar de um cavalo? Perguntariam o que isso tem a ver com a militante estudantil dos anos 60. Em muitas culturas, o cavalo é o arquétipo que dá força e coragem para alcançar a liberdade da alma. Uma imagem ficou na minha memória no dia que conheci Nádia Oliveira, através de uma telinha de computador. Uma voz calma, um humor saudável, mas bem cearense, se misturavam com a imagem de dois cavalos, logo ali, atrás dela. Eram imagens de cavalos rabiscados que se entrosavam como um círculo, um ciclo de força e continuidade. Poderia alguém ver essa imagem e não achar ligação nenhuma. Mas nada está ao nosso redor, por acaso. Aquela mulher ali, diante de mim, viva, forte, sobrevivente, dizendo não ter corrido o suficiente. Mas o que seria o suficiente, Nádia? Permanecer viva e livre.
viva e livre. Viva e livre. Mas a liberdade se escondia naquela época. Por isso eu corri da polícia naquela manifestação após o Congresso em Ibiúna. Corri sem saber para que rua, para que beco. Corri para me esconder como um animal acuado. A minha única opção era fugir. Uma passada rápida em Pacajus para ver meus pais. Nem sei se disse a eles que ia viajar. Foi a última vez que vi meu pai. Fugi para São Paulo de peruca e tudo. O medo é inventivo. Mas a liberdade... A liberdade também não estava lá. Em lugar nenhum, na verdade. Fui levada novamente ao DOPS, sob suspeita de ser militante da ALN. Fui colocada em uma cela, no chamado fundão. Uma cela pequena, paredes sujas de sangue, vaso sanitário infecto e uma portinhola que eu não podia fechar. Um colchão, sem bolha de sol e nem de água. Paredes sujas de sangue. Paredes sujas de sangue. Paredes sujas de sangue. Depois fui transferida para uma cela coletiva. Mas de lá, eu não só ouvia gritos, como via todos os dias ser levada para interrogatório e voltar à noite, arrastada como um trapo. Marcas que eu não consigo apagar. Lá, eu vivi 4 meses, dos meus 26 anos de então. Marcas que eu não consigo apagar. Corri. Não foi o suficiente. Mas o que seria o suficiente? Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eu sou Ruth Cavalcante e tocava essa música quando eu fugi do hospital da polícia militar com toda aquela ideia de disfarce. Fuga de tela de cinema. Naquela época, eu dava aulas pelo rádio, junto a Paulo Freire. Centenas de alunos por uma educação libertadora. Eu lembro
lembrei agora da minha infância, lá em Pedra Branca, quando eu, aos 8 anos de idade, descobri que Terta, que ajudava minha mãe a criar eu e meus irmãos, não sabia ler. Então, transformei Terta em minha primeira aluna e descobri minha paixão por ensinar. Eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo! Eu queria mudar o mundo! Eu queria mudar o mundo! Mas, para os militares, uma educação libertadora era coisa de terrorista. Então, fui enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Minha fuga foi num dia de visitas. Planejei tudo com as minhas irmãs. Chuveiro ligado para disfarçar que eu estava no banho. Peruca de cabelo castanho cacheado e uma saia longa. E passou o meu sonho sem dizer adeus, e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Fugi pela porta da frente, embalada pela voz de Gal Costa. E pela porta dos fundos, entrei para a clandestinidade. Coração vagabundo, quer guardar o mundo em mim. Vivi como camponesa com o pseudônimo de Clara. E em todo o tempo que eu vivi escondida, o meu único contato com o mundo que eu havia deixado era através de uma das minhas irmãs, a cada 30 dias. Em um desses encontros, ela não apareceu. Voltei 3 vezes ao local marcado, que era o combinado, mas ela não apareceu. Eu suspeitei que ela havia sido presa para revelar meu paradeiro. Agora, a minha família estava em risco, então eu resolvi partir para o exílio. Primeiro, Chile, onde 5.000 brasileiros já viviam. Apesar da saudade, um clima de liberdade e democracia. Prisões são lembradas apenas quando há motins. Os presos, minorias indesejadas, são apertados em celas insalubres e superlotadas. Privados de banho de sol, torturados, censurados, colocados em solitárias e dignos de comerem alimentos estragados. Ninguém está interessado em saber o que se passa no interior dos sistemas prisionais. Lá, onde se espremem dezenas de pessoas
e violam-se todos os dias direitos que são esquecidos e desrespeitados. Assim era na ditadura e assim continua sendo até hoje. Essa é uma história de muita invasão. De carregar um futuro dentro de mim, ameaçado antes de nascer. Uma história de escuridão, pausa e silêncios. Eu estava em São Benedito do Sul, Pernambuco, fugindo do Ceará. Eu, Chico e nosso filho, crescendo dentro de mim. Eu estava clandestina em Abreu e Lima, região metropolitana de Recife, quando eles invadiram a minha casa e levaram meus filhos sem dizer para onde. Eu estava em Fortaleza, quando fui delatada e me entreguei para tentar livrar minha irmã. Eu, Helena Serra Azul. Eu, Iracema Serra Azul. Eu, Maria do Carmo Serra Azul, Cacau. A gente teve que refazer a vida várias vezes. Clandestina, vigiada, sequestrada. Eu e meu marido ficamos incomunicáveis por 40 dias no DOPS. O vento da noite gemia até a madrugada, entre um interrogatório e outro. Eu ainda nem sabia que Manuel se chamaria Manuel e já me ameaçavam com o aborto. Me ameaçavam com a tortura do meu marido, que tive de assistir. Eu lembro quando a Helena conheceu Chico. Eu lembro porque eu acompanhava a Helena nas tertúlias, nas festas juninas. Eu acompanhava a Helena por todos os cantos, por todos os lados, por toda a vida. Aonde a Helena ia, eu ia atrás. Eu só não conseguia era ficar parada. Aí depois disso, eu me engajei nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, fiz greve. Helena era a minha inspiração. Se eu fechar os meus olhos, eu lembro de tudo. Manuel nasceu. Manuel nasceu. Manuel nasceu. Ele ficou comigo por cerca de 8 meses. Mas ainda amamentando, ele foi levado para os avós em Fortaleza. Aquilo me doeu, mas eu pensei, pelo menos lá ele está seguro. Só depois de mais de 1 ano é que eu e Chico pudemos pegar novamente nosso filho nos braços. Mas nada daquilo parecia um final feliz. A felicidade naquela época estava restrita a poucas horas do dia, a poucos dias do ano. Invadiram minha casa, armas apontadas, meu filho assistindo a tudo. Nos arrastaram com um capuz enfiado na cabeça. Capuz enfiado na cabeça! Capuz enfiado na cabeça! Capuz enfiado na cabeça! Não tem como esquecer aquela sensação de anulação. Eles me chantagearam, eles me enganaram, dizendo que a Helena havia sido presa por minha causa. Eu me entreguei no doicode. Fui junto com meu pai. Alguns agentes me levaram para um pátio interno e mandaram meu pai embora, alegando demora no meu depoimento. Depois disso, eles me jogaram no fundo de um carro, onde eles me ameaçavam e me pisoteavam, dizendo serem do Esquadrão da Morte, do Comando de Caça aos Comunistas. O capuz enfiado na minha cabeça. Eles invadiram a minha casa, arrancaram Andréia dos meus braços, pegaram Ernesto. Foi o pior terror da minha vida. Pior do que o terror de viver escondida. Se eu fechar os meus olhos, eu lembro de tudo. Porque era assim que eu estava. No escuro. Sem meus filhos, sem lugar. E sem saber o que mais naquele momento me pertencia.
Na cela do 23BC, vi minha irmã passar para interrogatório, arrastada por homens altos, suados, violentos. Era você, Cacau, eu tinha certeza, era você. Com aquela calça estampada sua, que eu conhecia. Era você, minha irmã. Era você. Mas naquela altura eu não sabia mais se era eu ali. Quem eu era pra eles? A gente só aguenta mais um minuto, mais um segundo. Aguenta olhar na cara deles. Eram sórdidos, sádicos. Foi um certo alívio retirar o capuz ali naquela cela e ver que tinha alguém no beliche. E que esse alguém era você, minha irmã. Era você, Alina. Mas ao mesmo tempo eu fiquei arrasada. Eu me entreguei pra eles te soltarem e foi inútil, eles não te soltaram. Tão difícil minha irmã te ver naquele estado. Difícil imaginar o seu estado. Estávamos juntas, mas o terror era tão grande que tínhamos medo de ter escuta, então falávamos baixinho, uma no ouvido da outra. Talvez até Iracema escutasse. Talvez até Iracema escutasse. Outras vezes, eles apareciam com cachorros grandes e com baionetas para nos trazer as bandejas do almoço. Estávamos juntas, sim, e aquilo nos fortalecia. Eles lá não entendiam disso. Eles não entendem dessas importâncias de ser soma, de ser mais que uma. Mais que uma. Mesmo sozinha, trancada numa cela minúscula, isolada, dormindo no chão e sem nenhuma notícia do paradeiro das crianças. E no interrogatório, a violência envolvia ameaça à vida dos meus filhos. E eles me faziam ouvir uma campainha que tocava todas as vezes que alguém ia ser levado para tortura. Como uma ameaça, um tormento a mais naquele inferno. Eu estava sem meus filhos, sem meu marido e sem as minhas irmãs. Foram 40 dias de exílio dentro de mim. Um exílio dentro do nosso próprio país. Um exílio dentro da nossa própria família. Minhas irmãs, meus ímãs. E penso que irmã não é só uma palavra parecida com imã. Parece puxar para si o sentido de importância, porque pertenceu ao mesmo colo de útero, ao mesmo colo de mãe. Éramos 4 irmãs, mas por muito tempo fomos 3, e muitas vezes 2. Eu e a Lina, ali, juntas na mesma cela. Parecia que Iracema estava ali o tempo todo. O tempo vai abrandando as dores. E ao cair de várias tardes, a meia-luz amba natural do sol ao entardecer, Helena buscava Cacau em sua casa, para mais uma vez, quase que como num ritual, tomarmos um café na minha casa. Nós 3 juntas. Coração, juventude e fé. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Alegria e muitos sonhos espalhados no caminho. Verdes plantas
Câmara numa cela. A cela estava cheia de manchas de sangue. Eu ouvia gritos, pessoas falando, coisas batendo. Eles me tiraram a roupa. E tiravam porque você se negava a tirar. Então eles vinham e brutalmente arrancavam sua roupa. E colocavam no pau de arara. E davam um choque na vagina. E lhe deixavam ali, humilhada, se sentindo um trapo. Eu era uma mulher empurrada em meu corpo nu por homens brutos que me obrigavam a permanecer de saltos. Eles gritavam! Você conhece fulana? E esse aqui você sabe quem é? E o endereço? Onde fica o endereço? Fala, sua puta! Você é uma puta. Uma puta com cara de santa. Você não é da AP? Seu marido era um dos dirigentes. Como você não se envolveu? O que é que você tá fazendo aqui? Você se parece muito com a minha esposa. E tem 2 filhos pequenos. O que é que você tá fazendo aqui? Fala, sua puta! Você fala, e aí você volta pra sua casa, junto dos meus filhos. Fala, sua puta! Fala, sua puta! Antes disso, uns 6 anos atrás, eu fugi do Ceará com meu marido. Primeiro fomos para Recife, depois para São Paulo. Eu era da AP. Eu atuava na Ação Popular em São Paulo e realizávamos muitas lutas. Íamos para as bases. A gente procurava emprego como operário para tentar entender melhor as opressões do meio de produção e criar células nas fábricas. Eu não fui para a luta armada. Eu tinha 2 filhos pequenos. Então eu me limitei a ações de baixo risco. Tempos depois, eu já no Rio de Janeiro, voltando da casa de uns amigos, eu parei o carro no sinal. Outro carro parou e me abordou. Você é de São Paulo? Eu vi aqui que sua placa é de lá. Eu achei aquilo estranho, mas eu respondi que sim e segui. Poucas horas depois, eles chegaram na minha casa e disseram que iam me levar para prestar depoimento. Para prestar depoimento. Me interrogaram brutalmente por 3 dias. Até me transferirem para São Paulo. E o resto vocês já sabem. Vocês sabem? Não sei se eles sabem. Muitos não sabem porque não acreditam que existiu. Borraram a vida. Apagaram a história. (1971)
1972. Rita Cipaí, Maria Quintela de Almeida, 33 anos. 20 anos. Presas, vítimas de maus tratos. Vítimas de maus tratos. Tortura. Quando eu e tantas outras mulheres ainda falamos sobre ditadura, é para que a história real, escrita e vivida não se apague. Para que não fique somente lembranças ruins, mas sim um acordar da memória. Não é fácil falar sobre tudo isso. E o que aconteceu ainda está preso na minha alma. Por isso, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Eu tinha 20 anos e estava numa manifestação contra o aumento das passagens de ônibus e pela meia passagem. Eles me sequestraram, me levaram para o meu apartamento que foi completamente saqueado. Depois, me levaram para um outro lugar. Eles me despiram da cintura para cima. Um estilete ameaçava o bico dos meus seios. Sofri choques, afogamentos e o tempo todo eu era ameaçada de estupro. Eu estava atordoada, num lugar estranho. Mas eu lembro que constava na cadeira de interrogatório e na bandeja de refeições o nome Exército Brasileiro. Dou uma pausa, porque eu quero me reportar à sua infância. Aquela menina que ficava olhando a carnalbeira no quintal e que só queria mudar o mundo. Eu não sei o que se passava na cabeça de Quintela no momento em que o estilete tocava o bico dos seus seios. E eu também não sei se a imagem do sol nascendo por entre as folhas da árvore da vida vinham em sua mente aliviar aqueles momentos de puro horror. O que eu sei é que mesmo após muitos anos das suas prisões, Quintela nunca esqueceu os dias que passou na Casa dos Horrores. Mas o resto vocês já sabem. Vocês sabem? A tortura é uma tentativa de corrupção da alma. É uma tentativa de enfraquecê-la, de fazê-la não pertencer a si mesma. Uma invasão do corpo. A tortura é um esforço que abate os sentidos que se sobrepõem à pele e garantem a razão de estar vivo. A tortura é uma tentativa de fazer do corpo um animal ferido, desprotegido, inabitado. E só. Sou Lília Guedes. Fui submetida a 2 sessões de tortura que duraram cerca de 4 horas na própria sala de expediente onde me encontrava. Gritos, insinuações, ameaças, tapas, puxões de cabelos e pancadas de palmatórias nas mãos, pés, nádegas. Mas nada se compara ao inferno que foi acompanhar a longa sessão de tortura a que foi submetido Odígias Carvalho de Souza. Eu fui obrigada a sentar a cerca de 2 metros do cenário macabro. Pude ouvir os seus gritos de horror misturados aos urros e ao barulho de pancadaria promovido pela horda de torturadores. Nada se compara,
Nada se compara ao terror de tê-lo visto por alguns minutos que pareceram séculos, jogado no chão, gemendo de dor, indefeso e totalmente à mercê do ódio, da força bruta, dos socos, pontapés, pancadas difamatórias e empurrões daqueles homens que, parecendo terem perdido a noção de sua própria humanidade, semelhavam animais enfurecidos disputando uma presa ensanguentada. Naquele período era fácil. Mas os sequestros para prisão e tortura eram um mergulho no precipício. Para o mundo, nós havíamos sumido. Não havia registro de prisão. Então o Estado podia nos matar e sumir com o corpo. Isso acontecia. E isso era comum. Então, por mais contraditório que pudesse parecer, para nós era um alívio ter a nossa prisão decretada e oficializada. Nós podíamos respirar um pouco mais aliviadas. E no dia mais esperado, o dia de visitas, podíamos pedir pequenos mimos que acalentavam os nossos corações. Livros, alimentos embalados em jornal do dia para que pudéssemos ler as notícias do mundão. Músicas, abraços. Sim, em meio a acontecimentos atrozes, nós tínhamos também as nossas pequenas horinhas de desconto. Parecia que a felicidade estava ali, a nosso alcance. Quando vim cantou, corri pra ter você. Atrás da serra o sol dava pra se esconder. Quando você partiu, eu não esqueço. Meu coração, amor, partiu atrás. Vivo com os olhos na ladeira quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Vivo de orelha levantada para o lado da estrada que atravessa o seu dedo. Olha, eu já tô roendo unha, a saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Quando na janela eu me debruço, meu olhar é um soluço agalopado pra saber. Laia, 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 laia. Essa era uma das minhas canções preferidas. Sim, parecia que a música me dava força e esperança. A alegria, para mim, era uma força para resistir. E eu precisava disso. Eu precisava passar isso para minha família.
Vivo para as minhas irmãs. Porque era muito difícil lembrar. Olha que já tô ruindo unha, a saudade é testemunha do que agora eu vou dizer. Quando na janela me debruço, meu cantar é um soluço a galopar no passaporte. Sou Belisa Guedes. Sim, é muito difícil lembrar. Mas precisamos contar. Eu sei que mexer na história é trazer sentimentos à tona que talvez tivessem que ficar no fundo de um baú fechado, numa sala escura. Mas não podemos. Os monstros que até hoje aparecem em meus pesadelos têm nomes e precisam ser ditos. Um monstro magro, amarelo e pequeno, o Major Alfredo. E um de olhos bem verdes, o meu pai. Sim, fui delatada pelo meu próprio pai e eu não poderia começar de outra forma. Fui sequestrada pela primeira vez em 1969. Aos 19 anos, fui levada para a 10ª Região Militar no centro da capital cearense. Eles me colocaram dentro de um carro, abaixada, eles com os pés em cima de mim. Eu fui brutalmente interrogada. O meu major queria informações. Então eu fui obrigada a ficar 8 horas em pé. E naquela ocasião, o major estava gripado. Então ele escarrava na minha cara, enquanto me batia e me ameaçava. Depois, eu fui jogada no meio da noite, num lugar estranho, toda suja, machucada. Eu voltei pra casa e eu não podia contar nada pra minha família, porque minha mãe estava muito abalada com o sumiço da minha irmã. Mas eu ousei desobedecer. Em todas as esferas. Militei porque quis. Nunca me conformei em permanecer à sombra de figuras masculinas. Mas a tortura psicológica, as perseguições, a delação do meu pai fazem parte de um baú muito pesado de carregar. Hoje eu senti medo e frio. Esse relato está registrado na minha alma. Quando me banho no meu Araguaia e bebo da sua água sangue fria, bichos caçados na noite do dia bebem, se banham, eles são comigo. Triste guerrilha, companheiro morto, suor e sangue brilha no corpo, medo só. Mas se o corpo desse pó é pó, um círio da luz dessa dor, violento amor há de voar. Cara amiga, mando pra você, junto desta carta, um singelo cartão com uma árvore de Natal, feito pela Jana, no seu último Natal aqui conosco, em 1970. A morte faz parte da vida, a gente sabe disso, mas não dessa forma. Quando uma pessoa querida desaparece, a gente não sabe o que fazer com o luto. A dor é muito grande. Jana está desaparecida, não morta. Tudo o que eu sei é que eu tinha uma filha cheia de ideais e que se preocupava com o povo.
Eu tinha uma filha que lutava por um mundo mais bonito e que passou a ensinar a crianças vivendo como camponesa no meio do Araguaia. Eu cheguei a receber algumas cartas dela, mas depois tudo que restou foi o silêncio. O silêncio desse governo, desse país, de todas as autoridades. O que eles fizeram lá no Araguaia com os nossos meninos não tem nome. Foi crueldade. Os camponeses não queriam entregar os meninos. Isso nós soubemos anos depois, quando fomos até lá para saber dos nossos filhos. Os camponeses foram torturados, tiveram suas casas bombardeadas para entregar nossos filhos, que se escondiam nas matas. Aquele povo até hoje tem medo de falar, porque eles também sofreram demais. Eu quero enviar um recado bem claro a todos aqueles que vivem afirmando que o passado da ditadura deve ser esquecido e perdoado. Nós jamais esqueceremos e jamais perdoaremos esses crimes covardes cometidos contra nossos filhos. Esses crimes continuam doendo em nós e clamando por justiça. Petrópolis, 18 de dezembro de 1980. Cirene Moroni Barroso. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheira, vai ser lindo a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir pra esperar, porque amanhã vai chegar. Vale a pena não dormir pra esperar, porque amanhã vai chegar. Vale a pena não dormir pra esperar, porque amanhã vai chegar. Sim, eu sou mãe de 4 filhos que lutaram contra a ditadura. Meus filhos sempre foram muito fortes e eu sempre fui muito forte junto com eles. Nunca entristeci, nunca chorei por meus filhos estarem no movimento, nem mesmo quando eles estavam presos. Eu achava que eles estavam certos na luta deles. E eu queria que eles entendessem a verdade. Por isso eu preferia os meus filhos lutando do que sendo alienados. No auge da repressão, invadiam lá em casa a qualquer momento. O que fizeram da primeira vez, fizeram todas as vezes. E ameaçavam matar a gente. Meu marido ficava muito nervoso, por isso era sempre eu que atendia. Na ditadura, no AI-5, foram lá em casa 5 vezes, das 11 horas da noite até de manhã. Eles estavam atrás de Mário e Pedro. Eu dizia, não, eles não estão. Vocês acham o quê? Que eu sou tola? E que os meus filhos são babacas? Essas visitas, elas duraram muito tempo. Por isso eu ia atrás deles em todos os lugares. Eu fazia questão. E em prisões, delegacias, presídios, eu exigia olhar cela por cela,
para ter certeza que eles não estavam lá. Quando os meus filhos voltaram, foi uma glória para mim. Por isso, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou mãe de 4 filhos que foram presos e torturados na ditadura. Se eles não tivessem feito isso, o que seria do Brasil? Eu sou Maria de Lourdes Miranda Albuquerque, conhecida no Ceará como Mãe da Anistia. Mãe, coragem. Felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de banda ou de lado. Menina, olhe pra frente. Menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto. Segure o jogo, atenção de manhã. Menina, felicidade é cheia.
daquele pequeno pavio que ainda resta em nós, de nós. Levante, você sabe como chegamos aqui e das que vieram antes de nós, por nós. Levante, pra que não se esqueça, nunca mais aconteça, para as que desataram os nós do algoz daquilo que não foi dito, ficou dito, que é dito, agora falo, repito, nunca mais. Massacrar o movimento no centro, mente o sargento tá cheio de argumento, nunca mais. A fuga, filhos, família, exílio, medo, partida na rua, uma armadilha, nunca mais. Agora o medo bateu, sabemos no que é que deu, depois o que sucedeu. No peito só estudantes, mulheres, mães militantes, seguir.